Pessoal, boa noite. Professor Ailton com vocês novamente, com as turmas de enfermagem, terceiro módulo, turma 25 e 26. Bom, como continuidade das nossas aulas, nós estamos tratando da matéria de as toxicidades causadas pelo tratamento da quimioterapia aos pacientes oncológicos, ou seja, nós estamos falando sobre os efeitos colaterais que são provocados pelo uso, ou seja, pelo tratamento quimioterápico aos pacientes oncológicos, ok? Bom, nós temos aqui hoje mais duas toxicidades importantes que pode acontecer, não é que vai acontecer, mas que pode acontecer aos pacientes em tratamento. Nós vamos falar sobre toxicidade reprodutiva e também vamos falar da toxicidade renal e vesical, ok? Bom, essa toxicidade reprodutiva, ou seja, esses efeitos colaterais provocados por conta do tratamento quimioterápico, principalmente na questão reprodutiva, tanto masculino quanto feminino, isso gera-se muitos problemas aos pacientes, Isso mexe muito com a cabeça, a vida dos pacientes, tanto homens quanto mulheres. Isso é realmente ruim. E é o que a gente vai falar um pouquinho, sobre isso aqui hoje, tá bom? Bom, tanto homens como mulheres podem ter, ou seja, pode desenvolver os seguintes problemas. E é isso aqui que a gente tem que ficar muito atento, observar, É claro que isso aqui a gente não vai ter como saber na hora, até porque ninguém vai entrar na vida pessoal, na vida íntima do paciente masculino ou feminino, tá? Mas você, profissional, você vai ouvir relatos, Pode ouvir, não é que ele vai te procurar para te falar, ele não tem obrigação. Mas, de acordo com o desenvolvimento ali do seu trabalho, que você pode estar trabalhando, ou até mesmo ser um parente, ser um vizinho, ser um amigo, e ele queira compartilhar isso com você, você vai saber o que pode causar, tá? Ele vai relatar para você, Ele ou ela poderá relatar para você. Então aqui, a questão do apetite sexual diminuído. Nossa, professor, isso aí realmente pode causar, ou seja, o tratamento de quimioterapia pode trazer problemas, na questão do desempenho sexual, do paciente. Pode sim, infelizmente pode, tá? Até porque, lembra que nós falamos que os medicamentos quimioterápicos, eles são drogas, Infelizmente são drogas muito potentes de várias classificações, que nós já comentamos aqui, e infelizmente isso pode interferir sim na vida sexual dos pacientes, tá? Então aqui, o apetite sexual, ele fica diminuído, ou seja, o desejo, a vontade de ter relação, ou seja, o libido, infelizmente ele vai diminuir, tá? Professor, isso pode acontecer logo de forma imediata? Talvez não. Alguns pacientes podem apresentar de uma forma assim, meio que de imediato. Já outros pacientes a médio ou outros a longo prazo, tá bom? Isso vai depender muito de vários fatores que isso aí pode desenvolver, tá bom? Então, a droga por si só, ou seja, o tratamento quimioterápico pode fazer isso. Aí junto o fator psicológico, junto o fator físico, digamos que esse paciente ele já tem alguma comorbidade, ou seja, ele já tem algumas comorbidades. O paciente ele pode ser diabético, o paciente pode ser hipertenso ou pode ser obeso. Infelizmente, ele pode sim desenvolver esse problema, tá? E o que mais pode acontecer, tá? Alterações hormonais. Como assim, professor? Essas alterações hormonais vai interferir? Na realidade, nós temos o hormônio feminino, que é a progesterona, e nós temos, a testosterona, que é o hormônio masculino, ok? Então, tanto homem quanto mulher têm os seus hormônios,
reprodutivos. O homem também tem não só a testosterona, mas tem um pouquinho de progesterona. E a mulher, vice-versa, ela também tem um pouquinho da testosterona, ou seja, do hormônio masculino. Claro, em doses muito menores, né? E, infelizmente, essas alterações hormonais vai mexer aqui, ó, nesses hormônios, no masculino e no feminino, tá? E isso vai levar, o que pode levar? O paciente oncológico, o paciente está fazendo tratamento, mas ele é casado ou ela é casada, né? E isso aqui vai trazer problema para eles, tá? Tanto o homem quanto para a mulher. Então, o desejo, a vontade de ter relação, ela vai diminuir, tá? Tanto para o homem quanto para a mulher. E isso é ruim, vai ter que fazer um tratamento, ter que buscar alternativa para resolver isso daí, tá bom? E nós temos um outro problema que chama-se azospermia. Azospermia, o que é azospermia? Azospermia, pessoal, é o seguinte, é a ausência total de espermatozoides, ou seja, a ausência total da presença do espermatozoide, ou seja, do fluido ejaculado, tá bom? Então, azospermia, o paciente está fazendo o tratamento, né? Claro, não somente o tratamento, né, com quimioterapia, mas o paciente pode ter outras patologias e pode apresentar esse problema, azospermia, ou seja, a ausência total ou até mesmo pode chegar a ter parcial do espermatozoide no fluido, né, no fluido ejaculado, durante o orgasmo, durante a relação sexual, tá bom? Através ali do sêmen. A azospermia, ela pode ocorrer devido a uma obstrução do trato reprodutivo, tá? Ou produção insuficiente de esperma. Então, olha para vocês verem o tipo de problema, ou seja, quais os problemas que pode ocorrer ao paciente, né? Nesse último caso aqui, masculino, né? Essa questão da azospermia, é a ausência total dos espermatozoides, é só para o homem esse problema aqui. E a mulher, nós já sabemos que pode levar também, sabe o que, pessoal? A questão da infertilidade. A mulher ela pode se tornar estéril, né? Ela pode não conseguir engravidar. Isso também é um fator muito grande. Tanto também com o homem, ele pode se tornar um homem estéril, ou seja, ele não vai ser um homem, né, saudável no sentido de produzir espermatozoide para que ele possa, então, né, se tiver a intenção de ter filho, isso infelizmente vai trazer problema para ele. Ele precisa, ou ela precisa, ambos precisam procurar tratamento médico para tentar reverter essa situação. Se, né, em algumas situações consegue se reverter, outras situações infelizmente não consegue reverter, tá bom? Espero que tenham ficado aqui claro isso aí, tá bom? Só lembrando que isso aqui não é só para pacientes idosos, isso aí, esses problemas aqui da toxicidade reprodutiva, isso aqui afeta todas as idades, né, de pacientes em tratamento oncológico. Ele pode ter 15, 17, 20, 50, 60 anos, ele pode apresentar isso aqui também. O paciente assim, em idade, em vida sexual ativa, né, estiver na fase de fertilidade, ele pode se tornar infértil, né, por conta desses problemas aí, tá bom? Bom, a gente falando aqui agora sobre a toxicidade renal e vesical. Professor, como é que isso funciona, né? A gente vai ver aqui algumas situações. Infelizmente, o tratamento oncológico, né, com quimioterapia, ele envolve, como eu falei, todo o nosso sistema orgânico, assim, todos os nossos órgãos, eles são afetados, né, desde o dedão do pé até o nosso cérebro. Tudo, de uma certa forma, pode sofrer alterações. E essas alterações, elas podem ser sentidas, podem ser apresentadas, ou seja, pode ter sintomas na vida dos pacientes. E nós, como profissionais de enfermagem, como profissionais de saúde,
é hiper importante que nós saibamos como a gente tentar ajudar o paciente numa situação em que a gente perceba todas essas alterações e a gente procurar ajudar esse paciente da melhor forma possível. Enquanto profissionais de enfermagem, nós temos que ficarmos atentos a algumas informações básicas, né? Por exemplo, nós como profissionais, nós devemos fazer o quê? Controle dos níveis de ureia e creatinina, tá bom? Essa toxicidade, ou seja, a química da quimioterapia aí, as drogas, elas interferem em dois tópicos importantes do nosso fígado, né? Um desses tópicos é exatamente ureia e creatinina. Na verdade, são substâncias que regula aí a parte renal. Então, nós temos a ureia e a creatinina, são produtos produzidos nos rins, e aí esses pacientes, eles podem sofrer, né? Nós temos os níveis, os valores, né, de referência, para saber que são valores, né, onde o paciente está bem ou quando o paciente não está bem. Esses valores podem estar baixos, isso é ruim para o paciente, ou pode estar alterados, pode estar muito altos, e aí você acaba tendo essa dificuldade, tá certo? E só para vocês terem uma ideia, a título de informação, o paciente que tiver com alteração aqui, né, na ureia e creatinina, esse paciente ele poderá apresentar síndrome de ureia. O que é síndrome de ureia, professor? A síndrome de ureia síndrome de ureia, ou conhecido como uma uremia, né? Uma síndrome, uma uremia. O paciente ele apresenta um cansaço, né? Ou seja, uma fadiga, e aí costuma dizer de pseudodispneia, ou seja, o paciente apresenta ali uma dispneia, ele pode apresentar sintomas de dificuldade para respirar, e se a gente pensa, poxa, esse paciente está fazendo o quê? Está descompensando, ele está desaturando. Se você vê o nível de saturação, né, que são níveis normais de 93, de 90 acima, né, 92, 93, 94, são níveis, né, ficando normal o nível de saturação. Mas aí você fala, poxa, esse paciente está apresentando um desconforto respiratório, ou seja, uma dispneia, e a gente pensa logo assim, pega o oxímetro e colocar no dedo do paciente para saber se ele realmente está apresentando uma dispneia, ou seja, ele esteja desaturando, né, o que está levando ele a ter aquele problema. E aí você coloca, aí quando você coloca lá, você percebe que o oxímetro está mostrando que o paciente está com a saturação de 95, 96, 94, ou seja, ele não está desaturando. Aí você fala, poxa, o que está acontecendo? Será que é o aparelho que está com defeito? Aí você vem cá, pega um outro oxímetro, coloca no dedo do paciente e você vai ver que a saturação dele ainda continua, né, aquele valor normal, né, ou seja, dentro do ideal, e não tem nenhuma alteração. Mas você visualiza o paciente e percebe que ele está lá, né, com aquela dificuldade para respirar. Só que isso aí se chama, sabe o quê? Síndrome de uremia, tá? Ou seja, ele apresenta uma pseudodispneia, ou seja, uma falsa sensação de falta de ar, uma falsa sensação ali que ele está dispneico, tá certo? E a gente precisa, e pessoal, e isso a gente, a causa disso daí é a alteração aqui, ó, nos níveis de ureia e creatinina do paciente. Por isso que é importante que esses pacientes eles estejam assim, estejam bem controlados nos níveis de ureia e creatinina. Através como, professor, que a gente consegue fazer isso? Através de exames de laboratório. O médico pede o que lá? Ureia e creatinina. Por quê? Porque é através da ureia e creatinina que a gente vai descobrir se o paciente está apresentando. Só a título de informação, ureia e creatinina são produtos, né, que são produzidos pelos rins. E esses produtos, nós podemos classificá-los de lixo, que o rim produz, e aí eles devem ser eliminados através da corrente sanguínea, através da urina, tá? Através do nosso suor, através do sistema linfático.
mas isso começa a ter alguma alteração e aí o paciente pode apresentar esses sintomas que eu acabei de falar. Bom, nós devemos fazer o que? Garantir uma hidratação contínua por via endovenosa ou intravenosa e por via oral ao paciente cliente. Nós temos que ter esse controle, pessoal, de garantir que o paciente ele seja muito bem hidratado. O paciente, quando ele não tem uma hidratação adequada, isso pode trazer sérios problemas para ele, tá bom? Então, garantir a hidratação. Eu não gosto de tomar água. Claro, se o paciente for um paciente renal crônico, ou seja, for um paciente dialítico, ele faz hemodiálise, realmente você não pode, nós não podemos ofertar uma quantidade de água, mais daquilo que é permitido segundo a orientação médica. Então nós temos que ver a orientação médica e qual a quantidade de água que esse paciente poderá ingerir durante as 24 horas. Isso tudo tem que ser observado, tá bom? Então, garantir uma hidratação contínua ao paciente, quer seja por via endovenosa, quer seja por via oral. Então, a gente tem que ficar atento a isso daí. Depois que nós temos administrar drogas, que diminuem os riscos de hemorragia vesical. Professor, o que seria essa parte vesical? Renal não é a parte do rim, vesical é a parte de bexiga, a parte de uretra. Tá? Nós temos que ter um cuidado para que o paciente ele não apresente hemorragia vesical. Essa hemorragia, professor, ela pode ser originada aonde? Essa hemorragia, devido ao tratamento que o paciente está fazendo, de quimioterapia, essa hemorragia ela pode se dar lá nos rins, tá? Nos rins ou na bexiga. E aí o paciente pode apresentar sangramento, tá? E pode ficar comprometendo o paciente. E muitas vezes, pessoal, a questão do sangramento, o paciente ele não consegue urinar de forma adequada. E ali, sabe o que vai acontecer? No canalzinho da uretra, o paciente pode ter o quê? Uma obstrução. E aí ele vai ter o quê? Dificuldade para urinar. Ou seja, ele vai querer urinar e não vai conseguir. Tanto pode ser homem quanto pode ser mulher. O homem é mais difícil ainda, porque o canal da uretra dele é mais comprido, o trajeto do canal da uretra ele é mais longo em relação à uretra feminina, ou seja, essa parte de anatomia, elas são diferenciadas, tá bom? E temos que ficarmos atentos em administrar as drogas que podem diminuir o risco de hemorragia, ok? A questão da realização do balanço hídrico. Gente, o balanço hídrico ele é fundamental para o paciente, tá? Que esteja sofrendo aí problemas de toxicidade, ou seja, problema de efeitos colaterais por conta da quimioterapia. Então, a realização do balanço hídrico. Professor, o balanço hídrico ele vai ser realizado com qualquer paciente em casa? Não. O balanço hídrico deve ser realizado a nível hospitalar. Professor, mas em casa ele pode ser feito também? Pode. Pode, desde que você consiga fazer um quantitativo de líquidos que você infunde, ou seja, tanto por via endovenosa, quanto por via oral, aquilo que você oferta. Então, por exemplo, você anota a quantidade que você está infundindo via endovenosa ou via oral para o paciente. Mas eu administrei um exemplo, 1000 ml de líquido. Nesse 1000 pode ser ali em 500 em soro ou 500 em água. E aí você tem que esperar que esse paciente, claro, ele sondado, ou se você tiver como mensurar, por exemplo, na fralda não tem como você mensurar, mas se for um paciente que consegue locomover, ele urinar em um recipiente que sejam graduado por numeração e você vai conseguir então ali fazer a mensuração. Poxa, eu infundi 1000 ml,
o que se espera, né, que ali o paciente ele consiga eliminar aqueles 1000 ml. Então o balanço ele ficou ideal. Se você infundir 1000 e o paciente eliminou 1000, ótimo. Agora, se você infundiu 1000 e só saiu 500, subentende que o paciente o quê? Ele está retendo líquido, e isso não é bom, tá certo? Então, o paciente está fazendo retenção líquida e você vai ter que tentar tirar aí de alguma forma, tá? Ou então você infundiu 1000 no paciente, quer seja por via oral, quer seja por via endovenosa, e o paciente ele eliminou ali 1100, 1200, 1300. Opa, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque você colocou 1000 e o paciente eliminou, né? Você infundiu 1000 no paciente, ou seja, você colocou dentro do paciente 1000 ml, e aí o paciente eliminou 1100, 1200, 1300, alguma coisa está errada, né? Então, ou seja, ele está perdendo, e isso é ruim. Isso nós podemos chamar de balanço negativo, ou seja, saiu mais do que entrou, tá bom? Então, agora aquela velha matemática, poxa, eu gastei mais do que eu recebi, isso não é bom, tá? Ou quando o balanço, professor, quando o balanço é positivo? O balanço é positivo quando eu infundo 1000 e só sai 500, então se eu retive 500 ml, então reter 500 ml, dependendo do quadro clínico, se o paciente estivesse desidratado ou bastante desidratado, a gente chama de hiperdesidratação. Se você infundiu 1000 e ele só eliminou 500, tá? Então, se você já percebeu que o paciente está desidratado e ficou 500 ml, isso quer dizer que ficou distribuído no organismo. Então, não tem problema nenhum ali, porque você conseguiu repor aquela carência, aquela necessidade corporal do paciente, tá certo? E essa questão da realização do balanço hídrico, gente, é muito importante, tá? Você vai o quê? Como eu disse, você vai evitar uma desidratação. Essa desidratação, isso se chama aliás, a questão da desidratação você vai olhar e vai perceber que é uma hipovolemia. Todo paciente que ele está desidratado, ele tem uma hipovolemia, ou seja, a quantidade de líquidos corporal no seu corpo está o quê? Os níveis bastante diminuídos. Isso não é bom, tá? Quando o paciente, como lembra que eu falei da questão da grande quantidade de líquido que você pode oferecer ao paciente, em vez de, por exemplo, você infundiu 1000 e aí só saiu 500 e o paciente não está desidratado, então ele reteve 500. Essa retenção, ou seja, o que não saiu, você pode chamar de hipervolemia. Essa hipervolemia pode causar outros problemas também no paciente. Ele vai ficar encharcado, ele pode evoluir para um edema agudo de pulmão, ele pode evoluir para uma insuficiência cardíaca congestiva. Ou seja, são vários problemas que o paciente ele pode ter de acordo aqui a toxicidade, ou seja, o efeito colateral a nível renal, tá? Para você ver que a gente tem que ficar muito atento quando o paciente está fazendo a quimioterapia, tá? Então, essa toxicidade renal pode ser realmente um problema sério para o paciente, tá bom? E a gente tem que ficar atento. E aqui nós temos a questão do controlar e documentar o aspecto da urina. Lembra que eu falei do balanço hídrico? Lá no balanço, quando vocês aprenderem a fechar o balanço, o que vai acontecer? Nós temos que anotar não apenas a questão da quantidade de líquidos que são infundidos e a quantidade de líquidos que são eliminados, mas também temos que anotar, né, fazer um controle disso, de tudo que entra, tudo que sai no paciente e documentar. E a gente também aqui fazer o que? Documentar o aspecto da urina, se a urina ela estava límpida ou se estava clara, se a urina estava concentrada, se a urina estava apresentando quantidade, se tinha presença de sangue, a gente chama de hematúria, né? Se o paciente está apresentando aquela urina toda escura, que chama colúria, tá? Então, parece aquele aspecto de Coca-Cola, colúria, então tem que observar se esse paciente ele está apresentando isso. Ou o paciente pode estar apresentando grumos, né, que são aqueles
são fragmentos que fica dentro da diurese do paciente, você percebe ali na bolsa coletora, que é um sistema fechado, então na mangueira da sonda. Outra coisa também, você pode observar piúria. O que é, professor? O que é piúria? Piúria é o que? É presença de pus na urina. Então você percebe que o paciente pode apresentar uma infecção a nível urinário, né? Uma infecção urinária. A gente não sabe se é a nível de bexiga, ou se é a nível de renal, se é a nível de glomérulos, a gente não sabe, mas o paciente pode apresentar. E a gente da enfermagem temos que ficarmos atentos e fazermos as devidas anotações, comunicar o enfermeiro comunicar a equipe de enfermagem, né? Comunicar ao médico sobre aquela alteração que você percebeu ali na urina do paciente, tá bom? No momento dos cuidados ao paciente. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Muito obrigado.